Vocês devem saber que Marcos capítulo 16 é o capítulo-chave da grande comissão. Começamos o culto hoje de manhã falando do hino do cantor cristão, todo o poder o Pai me deu, e depois anunciar o Evangelho. Marcos capítulo 16 disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, leiam, digam, de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o texto de Marcos, coloca na tela Marcos 16, fiquemos em Mateus aí com a Bíblia, vamos só ver Marcos 16, verso 15, verso 16. Não, gente, Marcos, está em Mateus. Marcos 16, verso 16 ao 20. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Volta para o 15, versículo 15. Versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós chamamos isso na teologia grande comissão. É a comissão que não é dos pastores, é uma comissão da igreja. Toda a igreja foi enviada. Quando nós chamamos a igreja enviada, é por isso que nós somos chamados apostólicos. Por isso que a igreja é chamada cristã apostólica. Católica apostólica. Não é romana, porque a igreja nunca começou em Roma. Mas ela é católica, universal. A palavra católica quer dizer universal. Apostólica, enviada. O apóstolo significa em grego o enviado. Jesus foi o primeiro apóstolo. Ele foi enviado por Deus. E ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então a igreja, ela é enviada. A banda Klaus, ela é enviada aonde ir, na escola, no colégio crescer, quando você trabalha e canta. É enviada. Na faculdade, na escola, na universidade, no trabalho, na rua, no bairro, numa ONG, você é enviado. Os reformadores diziam que o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa vocação, padeiro, costureiro, eletricista, encanador, é para a glória de Deus. Toda profissão é importante, inclusive o que recolhe o lixo. A gente sempre olha as melhores profissões, mas toda profissão. Você hoje comeu um pão francês da padaria, se você comprou um pão fresquinho, você tem que lembrar que talvez um ateu, um agnóstico, um cético, acordou 4 horas da manhã, foi para a padaria, fez o pão para você, crente em Jesus, comer com café. Então nós precisamos uns dos outros, nós não somos melhores do que ninguém, mas o trabalho é para a glória de Deus, então use a sua profissão para fazer parte da grande comissão. Nós temos um amigo médico que fez seminário teológico na Nazareno, ele foi meu aluno, uma bênção de Deus, mas ele é médico, e ele é médico do coração. E eu brinco com ele, você é médico do coração e médico das almas. Porque geralmente cardiologista não ouve só relatos da parte cardíaca, é relatos da parte mental, é da parte somática, emocional. E é nessa hora que ele entra como médico e com o bálsamo do Evangelho para trazer a esperança àqueles que estão sem esperança. Então a sua profissão deve ser para a glória de Deus. Se é professor, tem aquela criança que alguns chamam de peste, não é peste coisíssima nenhuma, nem use esse vocabulário. Use a sua mão para dar um abraço àquela criança que é TDAH, que é autista, que é a mais difícil na escola. O abraço, um conforto, um consolo de um professor pode fazer a diferença, porque talvez aquela criança não tenha a figura masculina de um pai, não tenha a presença feminina de uma mãe. Eu tive uma aluna na escola pública, quando eu dava aula no Fundamental 1, aqui do estado de São Paulo, na escola pública, que o menino disse para mim com 9 anos, minha mãe dorme toda noite com um homem diferente que eu não conheço, tio. Chamou de tio. E ela coloca uma cortina. E nessa cortina, na mesma cama, uma parte eu durmo, e na parte ela traz cada homem diferente. Eu quis morrer. Um menino inteligentíssimo. E somatizando na sua vida traumas por uma mãe que não conhece a Deus. Então, às vezes, um abraço, uma atenção
faz muito mais diferença do que um discurso. A nossa profissão deve ser para a glória de Deus. A grande comissão é essa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse texto nós vamos possivelmente trabalhar hoje à noite. Mas antes de falarmos da grande comissão, a comissão que vai falar a verdade, a comissão que vai dizer quem eu sou diante de Deus. Eu sou pecador, eu estou em Adão, eu estou no velho homem, eu estou na velha natureza, e as pessoas precisam ouvir a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho não é dizer às pessoas, aceite a Jesus, não é. Pregar o Evangelho é mostrar para as pessoas do estado caído que elas e nós estávamos. É mostrar às pessoas que elas não vão conseguir mudar por si mesmas, que elas não vão mudar por coach, por terapia, por autoajuda, por humanismo. É mostrar às pessoas que só tem uma pessoa que pode mudar a vida delas. É a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando nós expomos isso e trazemos de forma plena, explicada, principalmente usando a carta de Paulo aos Romanos, mostrando o plano da redenção, por que Jesus se tornou homem, por que Ele foi à cruz, por que Ele morreu, se Ele é Deus, homem, e não tinha para que morrer, porque Ele não tinha pecado. Quando nós explicamos quem é o homem em Adão e quem é o último Adão, fica muito mais fácil. Antes da verdade ser pregada na grande comissão, infelizmente, há uma outra grande comissão que chegou. É a comissão da mentira. E nós vamos ver aqui hoje de manhã, nesse capítulo de Mateus 28, verso 11 ao 15. Verso 11 ao 15. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Já tinha propina em mensalão. E recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador Pilatos, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram com que como estavam instruídos. E esta versão mentirosa divulgou-se, leiam, entre os judeus até os dias de hoje. Aí você pula para o verso 18, está em consonância com Marcos 16. O verso 18 diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui é o texto da grande comissão. A minha reflexão hoje é falar sobre a grande comissão de Satanás. E Satanás não é chifrudo, não é vermelho nem garfo tridente. Essa é uma ideia que a Idade Média pintou. Eu também acho que ele é um ser horrível. Há um texto de Isaías que diz que quando Jesus Cristo voltar, as nações olharão para Satanás e dirão, era este verme que incitava as nações? E nós achamos que o diabo, ele é o que muitos pintaram, mas a sua estratégia, a sua militância, a sua ação principal é seduzir as nações e levá-las ao engano, à mentira e viver uma vida de próprio engano. Mentir para Satanás não é simplesmente eu mentir para a Bia dizendo assim, olha, eu não vou viajar. E eu viajei. Eu menti. Mas isso é muito óbvio. A mentira que a Bíblia fala é um jogo de sedução. É um jogo de auto-engano, de você viver uma vida achando que esse caminho que você está seguindo e vivendo é o caminho que é do bem. E Salomão disse em Provérbios, há caminhos para o homem que são do bem,
mas o fim deles é morte. Portanto, vamos pegar 5 pontos dessa comissão de Satanás, da grande comissão. Primeiro, é uma comissão mentirosa. O versículo 11 ao 13 diz que toda a segurança de soldados foi montada para manter a porta fechada do sepulcro com o lacre do governador Pilatos. Eles montaram uma situação para que o sepulcro, o túmulo, ficasse fechado com aquela pedra e ainda mais com o selo do governador, que saiu no diário oficial. E diz o versículo de número 11, e indo elas, as mulheres, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. É impressionante como a religião sem Deus faz estragos. Os sacerdotes se uniram às autoridades romanas para dizer que aquilo que o túmulo está fechado, está lacrado, e ainda vai usar de uma artimanha discursiva para ludibriar as pessoas, os judeus, para que eles não dessem crédito na verdade do evangelho que Jesus Cristo ressuscitou. Veja, por exemplo, no verso 12, reunindo-se eles em conselho. Com quem, irmãos? Com quem? Os anciãos. Deram grande soma de dinheiro aos soldados. Eu lembrei do filme A Vila, um filme maravilhoso onde mostra um debate filosófico sobre a mentira, sobre o discurso de proteger uma sociedade alienada da realidade em nome de uma mentira. E os anciãos que estão na religião ali do filme, ele não menciona o nome da religião, eles tentam fazer isso para o bem, impedindo os jovens que saíssem da vila. E é impressionante, porque eles estão vivendo no século 21 com roupas e mentalidade do século 19. Porque eles fizeram um pacto que jamais voltariam para as cidades e criaram seus filhos e netos numa vila, de forma alienada, tentando proteger esses jovens, tentando proteger essas crianças. E quando os jovens começam a questionar, por que nós não podemos sair da vila? Eles criam discursos, porque aquele que nós não podemos mencionar, não querem que saiamos da vila. E traz um discurso capcioso de mentira. E aqueles jovens questionam, e aí vocês vão assistir ao filme, porque alguns não vão gostar se eu contar toda a história. Pois bem, a grande comissão de Satanás trabalha com a mentira. Agora eles vão pagar uma grande soma de dinheiro a esses soldados para que eles espalhem uma mentira descabida. Olhem para o versículo número 13. E recomendando-lhes que dissessem. Gente, quem foi que recomendou para dizer essa mentira? Os anciãos. O sinédrio judaico. As autoridades religiosas. Esse é um perigo. Né? Veja como nós estamos lutando hoje no Brasil e no mundo, durante a pandemia e pós-pandemia, com um sistema que não é mais globalização, é o globalismo. Com narrativas de mentira, manipuladoras. A verdade hoje é mentira. A mentira é verdade. É algo que nos assusta. E o versículo de número 13 diz que vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Quer dizer, é o discurso que eles criaram. Ó, vamos dizer para as mulheres, vamos dizer para os judeus e a população toda de Jerusalém, que os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. Olha, se eu não tivesse cabeça e maturidade, eu terminei o ensino médio em 1988. Em 89 eu entrei na universidade, mas eu fiz um cursinho de português, de uma professora que era top lá em Maceió, Bambambam, só de português, que até hoje ela é conhecida, baixinha, mas penso numa mulher doutora em letras. Muita coisa que eu aprendi com ela. A aula dela era uma lousa que ela escrevia, naquela época não tinha lousa digital, e ela escrevia, o nome dela é um nome diferente, Osmandina. Osmandina. Ali ela fazia
prova para concurso da Receita Federal, Polícia Federal. Ela era top the best. Era não, é. Mas você sabe o que ela falou na aula? Ainda bem que a minha cabeça estava firme. Que o homem nunca foi à lua. É tudo invenção dos americanos da Guerra Fria. Eu olhei para ela e falei, acho que eu vou sair dessa sala. Essa mulher é louca. Dizendo que o homem não veio à lua, não foi à lua. Ela disse, não, o homem jamais foi à lua. Eu falei, professora Osmandina, em off, né? Porque eu não vou expor a professora durante a aula. Não é possível que a senhora não acredita que o homem foi à lua. Não, ali foi montagem dos americanos em relação aos soviéticos. Eu falei, mas eu quero que a senhora me dê provas e argumentos e vestígios de que ele não foi. Olha, eu ouvi, mas até hoje não me convenceu, e eu disse para mim mesmo, separe a aula de português, porque ela não é cientista, né? Ela não é da NASA, ela não entende, mas ela na cabeça dela, até hoje, eu perguntei a uma pessoa recentemente, quando eu fui a Maceió, você tem visto a Osmandina? Tenho. Ela continua não crendo que o homem não foi à lua? Ela continua. Então veja que nós podemos ter conhecimento em várias áreas e traga isso para o plano espiritual. Satanás está trabalhando na mente de muitos da igreja de fora para não darem crédito à verdade. A mentira está espalhada desde a queda do homem no jardim do Éden. É impressionante como as pessoas não aceitam o evangelho, mas elas dão crédito à mentira. E nós vamos mostrar isso em algumas passagens. Então, esse é o primeiro ponto, uma comissão mentirosa. Segunda, uma comissão contraditória. A mentira, meus irmãos, é manca. Ninguém pode ficar de pé, não pode ficar de pé a mentira diante dos fatos. Se você tem fatos, e ela disse assim, e por que o homem só foi uma vez à lua? Eu digo, a senhora sabe quanto é um gasto do homem à lua? E o homem está querendo de novo lá voltar. Já foi. Foi transmitido ao vivo. Ah, não, mas tem, olha, a forma como apareceu uma sombra na hora que projeta. Isso tudo foi feito em Hollywood, uma montagem. Tranquilo. Eu conheço, aqui está uma pessoa, e aqui está a mão apontando para quem é, que cria em extraterrestre. Eu crio em extraterrestre. Hoje eu acredito, continuo acreditando. Como? Extraterrestre. É fora da Terra. E sabe quem são eles? São demônios. São espíritos. Sabe o que um extraterrestre faz? Ele nunca tem matéria. Todos os sinais de extraterrestres fazem isso aqui, ó. Tem matéria? Tem peso? Aqui tem gravidade. Então vai fazer isso aqui. Ou isso, ou isso aqui. Mas se você não tem matéria... Só que Jesus disse uma coisa muito óbvia, que antes da vinda dele, muitos sinais apareceriam nos céus e na terra para enganar a muitos. Abra sua Bíblia agora, no capítulo de número 16 de Apocalipse, para falar da mentira, como a mentira está atuando. E o capítulo 16 de Apocalipse, eu vou ter que explicar rapidamente, porque tem gente nova aqui na igreja e não vai entender. O Apocalipse dá uma overdose na cabeça quando a gente não conhece a Bíblia. Mas o capítulo 16, verso 12, diz assim, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Você veja que isso aqui é uma narrativa de visão. Ele está observando, não se preocupe se é porque vem do Oriente. O que ele quer dizer é o seguinte, é uma grande comissão de reis, de poderosos, de nações, de povos, que estão vindo contra Deus. Agora pense, como é que alguém que é um ateu, cético, agnóstico, que não crê em nada, vai lutar contra Deus? Se não crê em Deus, por que eu vou contra Deus? Sim, você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, e você não crê nada de Deus. Só que você luta contra os valores do reino de Deus. Você, por exemplo, eu posso dizer na minha boca que eu sou contra a prática do adultério, que não há nada demais,
que você não deve praticar o adultério, mas quando eu vejo uma pessoa lá, não, tranquilo, não é nada demais, é normal ter 2 homens, 2 mulheres como um cônjuge. Não estou falando de você ter uma relação extra. Você é casado, um homem e uma mulher, e ele tem uma outra mulher. Ou uma mulher tem 2 homens. Não é normal. Não é normal. Quando eu digo que isso é normal, eu estou me alinhando ao espírito de mentira, de engano, que vai se levantar contra Deus na batalha do Armagedon. Há uma marcha que eu não vou falar porque está ao vivo, que acontece todos os anos no Brasil e no mundo, e essa marcha eu vejo lá famosos, artistas famosos, gente bonitinha, que apoia a família, tem um padrão de família hétero, e estão lá na marcha apoiando. Sabe o que Deus vai dizer para essas pessoas? O que Romanos já disse, capítulo 1. Que Deus não apenas vai condenar os que praticam, mas também os que não praticam, mas concordam. E se concordam, eles estão enganados e vivendo uma vida de mentira e de engano próprio. E é nessa hora que João, no Apocalipse, diz: então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Pastor, não estou entendendo nada disso com a mensagem. As rãs é uma praga que aparece lá no livro de Êxodo. E quando as rãs vieram como pragas, o que aconteceram com os magos do Egito, Janes e Jambres? Eles fizeram o mesmo milagre. Sabe o que Deus disse? Agora o engano está acontecendo e a Bíblia diz que eles fizeram sinais e maravilhas, os feiticeiros no Egito. E as pessoas ficavam assim: nossa, olha, eles têm poder também. Quem é o Deus mais poderoso? O de Moisés ou os feiticeiros do Egito chamados por Judas de Janes e Jambres? E aí vem o versículo de número 14. Porque eles são espíritos de demônios. Vamos, leiam. Operadores de sinais, verso 14. E para onde eles vão? Eu quero a ajuda dos irmãos. Para onde eles vão? Acompanhe o raciocínio. Eles vão se dirigir para onde? Acompanhe o raciocínio. Eles vão se dirigir a quem? A quem? Às nações, aos líderes globais, aos reitores das universidades, aos professores das escolas. Eles vão se dirigir aos homens, às crianças, para dizer que não existe criacionismo. O homem veio do macaco. Eles vão se dirigir aos homens, como aconteceu em Taubaté: não fale o nome de Deus. Não diga o nome de Deus. Eles vão se dirigir às nações para ludibriá-las contra a peleja do Deus Todo-Poderoso. Então eles vão lutar contra Deus. Ninguém luta contra Deus se eu sou um agnóstico. Para que eu vou falar de Deus? Se eu sou uma pessoa que não quero saber de Deus, que Deus para mim não existe, por que eu vou lutar contra Deus? Mas você está lutando contra Deus quando a sua vida é uma vida rebelde, marcada pelo engano próprio. Olha o que diz a Bíblia no verso de número 14 ainda. Eles vão com o fim de ajuntá-los para onde? Vamos, irmãos, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí você vai dizer: pastor, mas isso aqui é Armagedon, é lá em Israel, lá no Monte Carmelo. Então vamos todo mundo fazer as malas e ficar lá já esperando Jesus. Vamos todo mundo agora, irmão. Vamos para lá uma caravana, vamos embora para Israel, vende tudo, moramos no Monte Carmelo, porque não é lá que ele vai voltar, que alguns estão dizendo, mas não é isso. A batalha do Armagedon, olha para a pessoa que está do seu lado, sabe onde ela está? Aqui. Sabe onde está a batalha? Olhe para você mesmo e diga: está aqui o engano. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Agora o mais triste, você precisa ler isso, nem todo mundo vem para a escola bíblica, que é um grande pecado, não, é um grande erro nosso, que a gente fica analfabeto de Bíblia, a gente não sabe, porque quando a gente fala essas coisas, e o pastor, ainda mais um pastor magrelo, bigodudo e feio, está falando isso, a pessoa diz assim: eu acho exagero.
Muito exagero desse pastor, fala, tá bom, tá certo. Já já eu quero saber se você vai dizer que é exagero. Porque a Bíblia diz que como os homens não dão crédito à verdade, escute, não é o diabo que vai fazer. Deus vai mandar a operação do engano para enganar as nações. Queridos, quando Deus manda e permite o engano dominar a terra, é porque nós estamos no deadline, na linha limítrofe da volta de Cristo. E não fiquem pensando que esse tempo ainda vai chegar. Já chegou. Já chegou. As pessoas estão iludidas em suas próprias mentiras, ilusões, engano. Abra sua Bíblia no capítulo de Êxodo. Vamos ver onde aconteceu a mentira, o engano. Porque ali aparece o engano quando as rãs vêm. É uma praga. E essa praga reaparece no livro de Apocalipse. Êxodo, vamos abrir, capítulo de número 8. Aliás, o 8 é das moscas. Deixa eu buscar aqui. É isso mesmo, é o 8 mesmo, né? O 8, que tem as rãs. É tanta praga que a gente até se esquece. No versículo número 6. E Arão estendeu a mão sobre as águas, 8:6, do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Eu pergunto, o que apareceu lá em Apocalipse 16? Rãs. Mas essas rãs são o quê? São espíritos de demônios. Com que intenção? Arrastar as nações para irem contra Deus. Então guarde isso. Como é que as rãs vão fazer aqui? Elas virão como praga, versículo 7. Agora, e então os magos, olha a mentira, os magos fizeram o mesmo com o quê? Com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, quem trouxe de novo rãs? Porque Deus já tinha trazido a praga. Os magos fizeram, pelo poder de Satanás. Para quê? Para as pessoas ficarem impressionadas. Olha, eles também têm poder. E como eu estou ao vivo, eu não posso estar falando sempre isso, mas você sabe que tem pessoas que são curadas em lugares de ocultismo. Tem cirurgias que acontecem e as pessoas são curadas. E as pessoas dizem que foi Deus que curou, mas não foi Deus. Elas estão presas ao engano. Por que quando uma família, alguém morre, e a pessoa não tem religião nenhuma, não tem fé nenhuma, aí ela está ali solta, vulnerável na mente, aí ela vai no lugar que alguém diz assim, olha, alguém disse que o seu parente está falando lá naquele lugar, que já morreu. Aí vai lá. Chega lá e tal, aí ele copia a voz, ele fala detalhes, né? Diz coisas que só a família sabia de dados do passado. Para que isso? Vamos pensar para quê? Para ludibriar a mente da pessoa e ela dizer mais ou menos assim, esse lugar é de Deus. Porque essa pessoa que morreu, Deus permitiu que ela viesse e falasse comigo. Eu não sei quantos assistiram o filme Ghost. Eu dei muita risada com aquele filme, né? O filme Ghost, porque ela era uma pessoa que sabia aprontar, mas depois ela mesma, porque cuidado quando você vai consultar os mortos. A Bíblia proíbe de consultar. Quando você invoca mortos, você está entrando num terreno perigosíssimo. E a Bíblia deixa muito claro, não consulte e não invoque os mortos. Os mortos partiram? Partiram. Os vivos aqui ficam, vamos viver. Mas não vamos deixar que o engano aconteça. Agora, pessoal, se essas rãs presenciaram ali, o povo do Egito presenciou os bruxos fazendo sinais, fazendo milagres, fazendo maravilhas, e acabamos de ver em Apocalipse que esses lá, numa das pragas, Deus vai permitir que espíritos de demônios venham enganar as nações. Abra sua Bíblia em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. É um capítulo que fala sobre o anticristo. E o versículo 9,
eu queria pedir a sua atenção e a máxima atenção do versículo 10, 11 e 12. Porque aqui está a mentira descarada com a permissão de Deus. Ora, versículo 9. O aparecimento do iníquo é um substantivo comum que está personificando aqui a pessoa do anticristo. O iníquo é o sujeito. O iníquo, o anticristo, é segundo o quê? A eficácia de quem? E quem é Satanás? Jesus disse que ele é o pai da mentira. E o que é que ele vai fazer com as pessoas? Vamos, com todo o poder, leiam, sinais e prodígios da mentira. Então, não é só mentir, Lucas. É sinais e prodígios. Olha, eu estou vendo um sinal. Tem gente que fica muito presa ao sinal. Eu tive um arrepio. Tem gente que fica presa àquelas nuvens. Né? Agora mesmo, antes do terremoto da Turquia, apareceu uma nuvem esquisitíssima na Turquia, em Istambul. Não, numa cidade próxima a Istambul. Mas foi eu não sei se vocês viram nas redes sociais. Apareceu, aí as pessoas, nossa, o que é isso? E tem umas nuvens que aparecem em formato de anjo. É um anjo. Aí eu falei, não fique olhando para a nuvem. Sua fé não está pautada em nuvem. Aí eu vi um anjo de 10 metros de altura, e daí? Se eu avistar um anjo de 10 metros, eu vou correr com medo. 10 metros, gente. É aqueles desenhos animados, bum, andando, destruindo tudo. Já se viu. Quer dizer, a pessoa fica presa a essas coisas, aos sinais, às maravilhas, aos prodígios, e se esquecem que o diabo também atua, ludibriando e mentindo. E aí diz o versículo 10, e com todo engano de injustiça, aos que perecem, então veja, o engano virá para aqueles que estão sem Cristo. Aos que perecem, por que Deus vai permitir isso? Leiam em voz alta. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos, quando o faraó recebia as pragas, e Deus mandava as pragas, por favor, pense nisso. Ele endurecia o coração. Você que está me ouvindo, quantas vezes Deus está falando com você e você está endurecendo o coração? E quanto mais endurecemos, nós ficamos mais vulneráveis ao engano. Não é impressionante, né? Quando a gente vem para a igreja, eu vou acordar, domingo vou para a igreja, o pneu fura, o carro quebra, acontece de tudo. Aí vamos para o show do Coldplay. Ah, meu filho, já comprou o ingresso um ano antes, parcelado em 10 vezes. Chega lá, está tudo certo, já tem carona, já está tudo resolvido, arrumado, ok, that's ok, está uma coisa linda, maravilhosa, nada acontece, ok. É como se diz em inglês, go straight, vai em frente no engano. E a Bíblia diz em Romanos 1, que como os homens não deram crédito à verdade, Deus vai entregar os homens às suas paixões. Deus não está entregando os homens aos demônios, Deus está entregando os homens às suas buscas, aos seus anseios, às suas determinações marcadas pelas suas cobiças da sua própria alma. E é nessa hora que o verso 11 diz, é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, quer dizer, Deus lhes manda, sim, a vontade permissiva. E por que Deus vai mandar a operação do erro no planeta Terra? E nós já estamos sentindo isso. Faz muito tempo que eu não consigo ler jornal, a não ser que eu quebre a televisão e raje o jornal, porque a mentira é descarada. Eu falei uma vez para uma pessoa do Estadão que ligou para mim na praia, enquanto eu estava de férias. Eu falei, minha senhora, Deus vai lhe dar um trabalho novo, a senhora vai ser demitida e a senhora está contratada numa empresa, porque essa empresa, não vou contar porque eu já falei o nome da empresa. Ela me perturbou, a Mab falou assim, termina essa conversa. Eu falei, eu não posso, a mulher 5 vezes me ligando. Na 5ª vez eu falei, Deus vai te promover, Deus vai lhe dar um trabalho novo numa outra empresa, que essa empresa vai fechar. E vai fechar porque ela está pedindo que o presidente morra, que a faca chegue, arranque todos os órgãos do abdômen. Isso não é artigo de jornal. E a mentira, aí você vai pegando as outras páginas do jornal, eu tenho vontade de rasgar. Hoje eu não faço mais nada porque eu falei para ela, vocês já tiraram a minha alegria de ler jornal.
Por quê? Porque a mentira está estampada. E o pior, na minha própria família, todo mundo acha que aquilo ali é tudo verdade. É tudo verdade. E eu tenho um grupinho que todo dia, 15 para as 6 da tarde, eu tenho uma tia, 92 anos, católica, lá em Maceió, lá em São Paulo. E essa semana eu estava mal, eu acordei, fui dar um cochilo à tarde, estava muito exausto, era uma segunda-feira, que é um dia muito corrido para mim. E eu cheguei, aí eu falei, vou tomar uma soneca. Quando eu acordei já era 7h30, de 5h30 às 7h30. Eu me lembrei, a tia Tereza. Porque eu não mandei o link do programa da Revista Oeste, que ela queria assistir, porque todo dia ela recebe. E todo dia ela dispara nos grupos das tias do WhatsApp, do Iapoque ao Chuí. Ela manda para todo mundo, e ela está ali. E eu falei, Senhor, dá essa diligência a ela, dela, a muitas pessoas do Brasil e da igreja. 92 anos. Ela tem discernimento de coisas. 92. Ela não conhece aqui como muitos de nós conhecemos, mas às vezes a gente pode conhecer a Bíblia, queridos, mas o coração está vazio no engano. Eu posso conhecer aqui, mas aqui está vazio. Eu posso conhecer intelectualmente, e essa minha tia dispara, ela disse, Fernando, ela está aposentada, ela trabalhou até quase 80 anos de idade trabalhando. Trabalhou muito. Na época dela, ela podia ter 5 aposentadorias. Naquela época podia, hoje não pode mais. Mas o discernimento, aí eu faço questão. A primeira pessoa que eu mando, tia Tereza. Manda o link. Por quê? Porque eu não posso dizer tudo. A filha dela não manda, não permite, porque ela tem outra ideologia. Então eu tenho que mandar. Porque no celular dela não tem lá o aplicativo do YouTube. A filha não deixa. Para não ouvir as verdades. Quer dizer, tem o YouTube, não tem o aplicativo do programa. Então eu tenho que estar mandando. E ela pede. Ela diz, aconteceu alguma coisa que você ainda não mandou? Então, quando eu me levantei 7h30, quando eu olhei, eu disse, vai estar, primeiro WhatsApp é o dela. Por quê? Porque ela quer ouvir a verdade. Eu estou atrás da verdade. E eu fico triste, queridos, porque eu gosto de assistir jornalismo. Eu leio jornal, aprendi a ler jornal com ela desde os 12 anos de idade. Eu assinava 3 jornais, hoje eu não tenho nenhum jornal. Porque a mentira campeia sobre o país e o planeta Terra. Ah, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, você é o que você come, você é o que você lê. Eu canso de dizer para as pessoas, amanhã você vai estar arrependido porque você teve oportunidades e você não investiu. Quanto tempo perdido em WhatsApp, quanto tempo perdido em rede social. Eu uso redes sociais, mas é só para postar e já estou saindo para fazer minhas leituras, meus livros, a Bíblia, jornal, oração, culto, intercessão, batalha. É uma dinâmica. A gente tem que investir aqui. O nosso culto é racional. O engano está vindo, queridos. Deus diz aqui no capítulo 2, versículo 12, que Ele vai permitir a operação do engano para que dê crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você pode dizer, eu não pratico, mas você aplaude e concorda quem faz. E se você aplaude e você dá aquele sorrisinho, só para ser do bem e da paz, paz e amor, você está anuindo aquilo que Deus discorda. E é por isso que está vindo aí uma geração, e que Deus tenha misericórdia dos seus filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, pelos valores que eles estão vendo. Pergunta para algumas pessoas o que acontece nos banheiros, nos corredores das escolas públicas daqui de Campinas, uma delas, o Cutuca. Procura saber. Na minha época, era um rapaz e uma moça no banheiro. Hoje, 4 moças, 5 rapazes no banheiro, em orgia. Aonde? No país da África do Sul? Não, bem aqui na nossa porta. Nas escolas. Hoje, tira o sutiã e anda nos corredores da escola, facilmente, numa escola pública. As meninas tirando o sutiã e a camisa, para afrontar a autoridade do coordenador
e dos monitores que estão ali vigiando. Que geração é essa? Que não respeita pai, não respeita mãe, vai respeitar Deus? Vai respeitar delegado, professor? Essa semana um aluno entregou de presente um pacote de Bombril para uma professora que tem cabelo afro. E ela, que talvez não sei, eu não li todo o artigo, que se diz, parece que é de uma linha ideológica assim. Não, eu não entendi dessa forma. Então tá bom, me dê um pacote de Bombril. O que é isso? Né? Fora os ataques de violência, desrespeito aos professores. O engano tem vindo sobre a terra, meus queridos. Que Deus nos ajude. Por fim, nós vimos lá uma comissão mentirosa, uma comissão contraditória. Porque se os guardas estavam acordados, lá no capítulo 28 de Mateus, por que eles deixaram os discípulos roubarem o corpo? Se os guardas estavam acordados, o Evangelho diz isso, por que a narrativa de fake news começou a circular sobre os judeus e até hoje? Por que os judeus não querem saber de Jesus? Porque a mentira se tornou verdade. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Vamos voltar para o texto para encerrarmos. Mateus 28. Mateus 28. Essa história de fake news já existia. Já existia. Capítulo 28. Versículo 15. Olha o que aconteceu. E eles, os guardas, recebendo o dinheiro, quer dizer, a propina, fizeram como estavam instruídos. Qual foi a instrução? Digam que os apóstolos vieram aqui e roubaram o corpo de Jesus. Essa é a mentira. E veja como divulgou. Verso 15. E esta versão, leiam, divulgou-se entre os judeus até quando? Fake news. Mas saiu naquela emissora. E daí? É impressionante. Eu chego nos consultórios, nos laboratórios, nos consultórios de dentista. Acho que eu vou ter que dar uma aula para todos os irmãos aqui que têm consultório, e médico, dentista, para dizer assim, põe uma outra programação. A minha esposa chega no lugar, aquela emissora está ligada. Aí vai para, está ligada. A Amab já vai mais, é mais ousada do que eu. Você pode mudar o canal? Você pode mudar o canal? Porque é mentira. É impressionante o estrago que foi feito na pandemia com as mentiras. E agora, nenhuma delas está divulgando o que órgãos de pesquisa sérios, órgãos sérios de pesquisa, divulgaram acerca da ivermectina, acerca de outros remédios. Como a mentira rolou, e como muita gente ainda acredita, igual aquela professora, o homem não foi à lua. E essa comissão contraditória caiu em contradição. Desculpe o pleonasmo. A terceira característica dessa grande comissão de Satanás é uma comissão vulnerável. Versículo 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Ou seja, a proteção dos homens é frágil. A mentira vai deixar eu e você mais vulneráveis. E, infelizmente, as pessoas estão decidindo confiar mais nos homens do que na palavra de Deus. A quarta característica dessa grande comissão é uma comissão motivada pela ganância. O verso 15 diz que eles receberam dinheiro. Cristo foi traído por 30 moedas de prata. E a verdade da ressurreição foi escondida por conta dessa propina, desse mensalão que foi pago aos guardas romanos. E essa grande comissão de Satanás vai trazer, além de uma comissão mentirosa, contraditória, vulnerável, motivada pela ganância, mas será uma comissão fracassada. Veja o verso 13. Recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto
dormíamos. Mas que bom que tem outro evangelista que diz: todos os guardas estavam acordados. Mas ao mesmo tempo, como é que o corpo foi roubado? Aquele plano fracassou. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E o cenário mundial hoje caminha para esse cenário da Bíblia que nós vamos ler e encerrar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2ª carta a Timóteo. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui ele está falando de pessoas dentro das igrejas, porque o mundo já faz isso. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres, olha o engano, que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. O que é que Paulo diz a Timóteo? Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Naquela época não tinha rede social, não tinha rede de relacionamento. Ele diz, conseguem cativar mulherinhas, ele coloca no diminutivo, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. São pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E ele traz o paralelo dos magos do Egito, da mentira. Vamos? E do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e são reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Que tristeza. Esse é o cenário da mentira. É o cenário do engano. Mas nós temos um modelo de uma pessoa que é o nosso padrão. Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a própria vida. Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Que pena que ele não teve o discernimento de entender que estava na frente dele a própria verdade. Eu queria dizer à igreja que quando a gente fala a verdade, não precisa ser necessariamente a verdade discursiva. A verdade pode ser vista na forma como algumas pessoas se portam e vivem. Paulo disse a Timóteo que as mulheres mais velhas fossem exemplos para as mulheres mais novas. Paulo disse que na igreja, os mais velhos, ao invés de serem safados e sem vergonhas, fossem modelos para os rapazes mais novos. Paulo diz que as mulheres viúvas, ociosas, que não têm o que fazer, ao invés de ficar no Vale a Pena Ver de Novo, venha fazer crochê, como disse o pastor Adair. Venha fazer alguma coisa prática e venha ser um modelo para corrigir os mais novos. Significa dizer que a verdade nem sempre será um livro, um discurso. A verdade pode ser a sua vida, como você vive, pautada nos reinos, nos valores de Deus. E não se esqueça de uma coisa, todos os dias tem gente te observando. No trabalho, na escola, no dia a dia, e a forma como eu e você vivemos
pode ser que Deus esteja usando a nossa vida para corrigir outras pessoas. E essas pessoas podem ser corrigidas pela vida do Paulo e da Débora, pela forma como eles se portam. E alguém vai dizer, nossa, a verdade está neles. E é possível que essa pessoa chegue para Débora e diga, onde é a igreja que você vai? Porque eles viram a vida de Cristo sendo exalada, sentida na vida deles pela verdade que eles têm abraçado. Que Deus nos ajude e nos livre dessa maldade e dessa mentira de auto-engano que a sociedade contemporânea abraçou. Fiquemos de pé. Pai querido, nós oramos a Tua palavra e pedimos perdão pelas mentiras abraçadas em nosso coração, pelas ilusões, pelas distrações, pelas escolhas que fazemos, pelos caminhos que tomamos e adotamos como padrão para a nossa vida, que mais nos distanciam de Ti do que aproximam-nos do Senhor. Nós queremos Te pedir perdão pelas escolhas de auto-engano que nós fizemos. E queremos orar para que o Senhor venha livrar a cada um de nós, a começar da minha vida, livrar a igreja, livrar os nossos jovens, livrar as nossas crianças, adolescentes, anciãos, adultos, desse engano que a sociedade abraça como verdade. Venha acordar as nossas vidas. Venha abrir o nosso entendimento. Venha dar à Tua igreja discernimento espiritual, para que essa grande comissão de Satanás não encontre veredas e caminhos, mas essa comissão seja destronada da nossa vida. E nós possamos viver a grande comissão de Jesus Cristo, do Evangelho, da verdade, que é o caminho e a vida. Que o Senhor abençoe o Teu povo e nos ajude em todo o tempo, porque aquele que conheceu a verdade vos libertará. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.